Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor nessa noite. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, que apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Amém? Vamos orar nessa noite? Senhor Deus, queremos te louvar, bendizer o seu nome, porque mais uma vez estamos aqui reunidos em comunidade para louvar e adorar o Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando conosco, ó Pai. Tivemos uma EBD abençoada, um culto pela manhã abençoado, e o Senhor vem falando conosco. Que o Senhor, ó Deus, continue nessa noite, porque nós ansiamos em ouvir Tua voz. Nós precisamos muito ouvir a Tua voz e sermos direcionados e guiados pelo Senhor. Pai, abençoe a pregação, o louvor nessa noite, que tudo que for feito aqui nessa noite seja para engrandecimento, glorificação do nome do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para os avisos dessa noite, é um único aviso. Nós teremos no dia 12/4 um evento muito abençoado, que é o Café Forte. Todos os homens estão convocados no dia 12/4, às 8h30 da manhã, a estar conosco. Será realizado na casa do nosso querido amigo irmão Elbert. Então nós contamos com a presença de todos. É um sábado pela manhã e nós queremos que todos sejam e já estão convocados os homens a estarem lá conosco. Qualquer dificuldade de local, se precisar de carona e tudo, nos procurem. Nós estamos aqui às ordens e não temos dúvida que o Senhor fará maravilhas ali no nosso meio, como já tem feito. Amém? Vamos louvar ao Senhor nessa noite? Amém. Então coloque-se de pé aí no seu lugar. Você que pode ficar de pé, fique de pé. Nós vamos celebrar com alegria o nome do nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso e sua graça, não diferente, maravilhosa graça, alcançou os nossos corações, as nossas vidas. Ao nosso Deus nós rendemos o louvor, a honra e a glória. Vamos cantar a Ele? Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça, reina em justiça.
justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nosso Deus é digno de receber a nossa adoração. Diga isso. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Mais uma vez, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Eu e você, alcançados pela graça do Senhor. Graça essa e maravilhosa graça. Misericórdias que nos alcançam todos os dias. Ao nosso Senhor, dono da criação, dono desse universo, é que nós louvamos, é que nós entregamos a nossa adoração. Por isso nós fazemos com tanta alegria, com tanta espontaneidade, porque as coisas do Senhor se fazem novas em nossas vidas todos os dias. E nós precisamos enxergar isso, ver que o Senhor é bom conosco e que há novidade de vida quando estamos nele. Enquanto você canta mais essa canção, você pode expressar essa sua alegria. Além de cantar, né, com a sua voz, com o seu coração, você pode dar um abraço a quem está do seu lado. E faça isso com muita gratidão, Senhor. O nosso Deus é presente nesse lugar. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. E você pode expressar a sua adoração em comunidade, fraternidade. Isso é ser igreja. Vamos cantar? Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu o teu palácio, toda glória iremos dar, Deus acima do que podemos ver.
és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia, aleluia, o Senhor da terra e do céu. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. Querido Deus, me mostre o teu querer. Tu és santo, 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 santo. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu. 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 Aleluia a Ele. Ele que é digno de receber a nossa adoração, o único digno de receber o nosso louvor. Você vai cantar mais uma canção agora, e enquanto você canta, você pode expressar ao Senhor também a sua adoração, trazendo seus dízimos e ofertas. Pela manhã nós apresentamos um vídeo sobre um país, o Senegal, e sobre a obra missionária que tem acontecido além mundo, além fronteiras. E nós fizemos aqui, nós participamos do momento de dízimos e ofertas, também lembrando a causa missionária espalhada por todo o mundo. E aí eu disse o seguinte, olha, se hoje, quero dizer o seguinte, se hoje você conhece a palavra do Senhor é porque certamente o Senhor usou a vida de outra pessoa para alcançar você. E talvez foi empregado algum recurso para que isso acontecesse. Não sei onde você morava, não sei qual a sua condição. Mas você frequentou algum lugar, Outra pessoa precisou de sustento para que a palavra chegasse até você. Então, pensando nisso, pensando que você um dia foi alcançado pela graça de Deus, pelo amor do Senhor, através da pregação da palavra de Deus, o nosso desejo é que você possa refletir isso e pensar que outras pessoas também precisam conhecê-lo, conhecer ao Senhor. E talvez a forma que você tenha de participar da obra missionária é assim, contribuindo, entregando aquilo que Deus tem colocado a você para que você administre. Então, enquanto nós cantamos mais uma canção ao nosso Senhor, que é digno de receber o nosso louvor, você pode também adorá-lo com esse gesto de gratidão, trazendo seus dízimos e ofertas, e no gasofilácio menor, colocando aí a sua oferta missionária, pensando nestes que precisam ouvir a palavra do Senhor, que precisam ser sustentados por nós. Deus tem nos dado graça, Deus nos tem dado misericórdia todos os dias, e sustento, muito mais do que aquilo que precisamos para a nossa caminhada.
Então cabe a nós abrir o nosso coração e pensar que outros também precisam. E nos desprendermos, né, dos bens, das coisas materiais. Colocar o nosso coração em Cristo. Vamos cantar e vamos adorar o Senhor nesse tempo. Força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Talvez aonde é digno de receber? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Querido Deus, nós queremos entregar o nosso ser, o nosso coração, a nossa vida ao Senhor. Queremos dizer ao Senhor que nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai, e Te dar graças porque, ó Deus, como é bom podermos reconhecer que o Teu sustento é presente em nossas casas diariamente. Ainda, Deus, que as condições não sejam as melhores, às vezes de trabalho. Ó Deus, nós sabemos que muitos têm sofrido com isso, mas o Senhor ainda assim se mostra presente, Pai, porque o Teu sustento é presente em nossos lares. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai,
nos dê a graça de abençoar outras vidas, com aquilo que ofertamos aqui nesta noite, aquilo que entregamos. Ó Deus, que corações possam ser alcançados pela graça do Senhor. Ó Deus, e que esse gesto de generosidade, de reconhecimento de quem somos e de quem o Senhor é, possa significar, ó Deus, e resultar em vidas alcançadas pelo Senhor. Queremos pedir ao Senhor que tudo aquilo que levantarmos aqui durante esse tempo, ó Deus, possa vir, ó Deus, ao encontro dos nossos irmãos missionários espalhados em todo o mundo, ó Deus. Nós somos tão abençoados aqui nessas últimas semanas, pelo Eudes, pela Lu, ó Deus, com esses testemunhos que tanto aquecem o nosso coração e que nos fazem reconhecer o quão bom o Senhor tem sido conosco aqui, neste lugar, neste país. Ainda, ó Deus, que as condições não sejam as melhores, nós temos sido ricamente abençoados pelo Senhor. Às vezes pela administração do nosso país, pela política. Ó Deus, algo que tem entristecido tanto o nosso coração, nós queremos pedir ao Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso país, Pai. Mas nós queremos agradecer ao Senhor, porque podemos perceber que ainda assim nós temos muito mais do que aquilo que precisamos. E o nosso coração, ó Deus, se coloca à disposição do Senhor. Quebranta o nosso coração, faz-nos, ó Deus, desapegar das coisas deste mundo. Faz-nos entender, ó Deus, que o nosso lugar é junto de Ti. Tudo aquilo que temos aqui, ó Deus, tudo ficará. Mas, ó Deus, a salvação que recebemos do Senhor é o dom maior que nós temos. É o presente maior que nós temos. E nós te damos graças por isso nessa noite, Pai. Pedimos ao Senhor que abençoe os nossos irmãos espalhados, ó Deus, por todo esse planeta. E que o nosso coração possa se quebrantar em cada vez, ó Deus, que participarmos desse momento. Porque é neste tempo que nós podemos reconhecer, ó Deus, a Tua graça e o Teu favor sobre cada um de nós. Te damos graças por isso, ó Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, o nosso canto e a nossa oração. E continue aquecendo os nossos corações nessa noite, Pai. No nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. 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 Você pode se assentar. Boa noite a todos, a todas. Deus abençoe. O Senhor possa cuidar de nós e continuar falando aos nossos corações. Amém? Na mensagem de hoje, vou pedir aos irmãos um pouquinho de paciência. Hoje eu vou ter que falar um pouquinho devagar, articular um pouquinho mais aqui. Dizem que você chega a certa idade que você vai perdendo o juízo, né? E eu estou recuperando de uma pequena cirurgia aqui na boca, então talvez eu tenha que falar um pouquinho devagar, tá bom? Prazer estar aqui com os irmãos. Pastor Pedro hoje está descansando e recomendou aqui trazer para os irmãos aqui essa palavra também de gratidão dele pela igreja e pelos irmãos. Nós estamos numa série que se chama Igreja Insustentável, que é o contrário, obrigado irmão, do que nós temos trabalhado domingo de manhã e em outras situações. E a proposta é falarmos das 7 igrejas narradas no livro de Apocalipse. Estamos na segunda delas, a igreja de Esmirna, e os outros 2 domingos anteriores falamos de 2 peculiaridades, e hoje nós vamos focar nos versos 10 e 11 para poder encerrar. Eu queria ler com os irmãos novamente, capítulo 2 de Apocalipse, aos versos 8 a 11. Então, vou pedir que os irmãos, gentileza, abram sua Bíblia.
Apocalipse, capítulo 2. Os versos 8 a 11, diz assim, a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que ao mesmo tempo nos assombra e nos consola, nos desafia e nos ensina. Como nós cantamos aqui hoje, o Senhor é o Deus da criação, tudo está debaixo do teu domínio, e que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, que essa carta também seja endereçada a cada um de nós. Assim nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Até aqui, nós falamos sobre a importância, primeiro, da revelação, certo? De Deus em Cristo. Chamei a atenção dos irmãos para a questão da revelação, e insisto, revelar é diferente de mostrar. O que está à mostra, todo mundo vê. O que é revelado, alguém tem que desvelar para mostrar, tem que tirar a cortina. Então, quando falamos da revelação de Deus, não é uma coisa que você simplesmente vê, é algo que Deus te faz enxergar. Então, nós estamos falando aqui da revelação. O livro do Apocalipse começa assim: revelação de Jesus Cristo a João, e assim por diante. Então, primeiro ponto, revelação. Nós aprendemos também que nesse momento, João está exilado na ilha de Patmos, e nessa revelação que ele tem de Deus, quando o Cristo se apresenta para ele, é o Cristo glorificado. Vamos lembrar que João é chamado de discípulo amado, e quando nesse êxtase dele, vamos dizer assim, ele se encontra com Cristo, no início do livro do Apocalipse, ele diz que cai como um morto, porque diante da glória de Deus, irmãos, eu imagino, né, como seja, e aí o Cristo chega e toca nos ombros dele e fala assim: sou eu. Ego eimi, palavra grega que ele utiliza, é muito forte, retoma o eu sou do Antigo Testamento, aquele que era, aquele que é e há de vir, e ele insiste: sou eu que estava morto, mas agora vivo para sempre. Escreve às 7 igrejas. Segunda coisa importante que nós falamos aqui. Então, o grande amor de Cristo, ele acolhe João, mostrando vamos dizer assim, uma soberania amorosa. A igreja de Esmirna não tem nenhum tipo de condenação, ela e Laodiceia, ela e Filadélfia. As outras 5 têm algo a condenar, mas nós falamos aqui que aqueles irmãos, nessa carta, são orientados que eles seriam perseguidos, seriam lançados à prisão e à morte. Havia ainda entre eles, que falamos no domingo passado, uma comunidade chamada Comunidade de Satanás. Irmãos, e essa comunidade de Satanás não é uma comunidade de demônios, é uma comunidade de gente que estava dentro da igreja, de irmãos que estavam dentro da igreja, mas que blasfemavam contra Cristo. E domingo passado dissemos que nós não podemos ser uma sinagoga de Satanás na vida do nosso irmão, ok? Outra coisa importante aqui, e que nós falamos, eu encerro para a gente poder começar hoje, é a tônica desse início do Apocalipse no capítulo 2, a partir do verso 8, que insiste que aqueles irmãos, eles
eram pobres. Eu sei da sua pobreza, mas tu és rico. E a ideia aqui que nós construímos é que aqueles irmãos, na verdade, eles eram ricamente pobres. E que essa ideia de pobreza, palavra grega aqui muito importante, pitorroi, a mesma utilizada lá em Mateus 5, quando fala bem-aventurados os pobres em espírito, pitorroi, topneumati, pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. E aqui essa pobreza, ela destaca o seguinte: eu não tenho nada além de Deus, sou totalmente dependente de Deus, não tem mais nada na minha vida além de Deus. Então falamos de revelação, falamos da comunidade de Satanás, falamos de ser ricamente pobres e falamos dessa carta. E agora nós estamos no final dela e a palavra é: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, e ao vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Sobre esse texto que nós vamos trabalhar. Quando lemos ser fiel até a morte, essa é a palavra de ânimo que João escreve a Esmirna, e ele escreve sendo revelado pelo próprio Cristo. Aqui nós encontramos o ser fiel até a morte, uma construção muito importante que está, vamos dizer assim, no campo semântico de fé. Em Apocalipse 2:10, em Gálatas 5:22, nós encontramos a mesma força dessa palavra, que tem a ideia de ser fiel, confiável, digno de confiança, fidelidade. Então, quando lemos especialmente essa parte, né, do verso 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Final: ser fiel, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade aqui é colocada em xeque. A igreja de Esmirna era destacada por ser uma igreja fiel ao Senhor. Irmãos, e eu chamo a atenção que essa ideia da fidelidade enquanto uma virtude e não enquanto um adjetivo. Adjetivo qualifica. Fulano de tal é alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, com cabelo, sem cabelo. Qualifica. Virtude não. Virtude fala que está dentro do seu coração. A filosofia trata a virtude como uma espécie de hábito, uma disposição de caráter que nos leva a agir na prática. Isso que a filosofia, especialmente Aristóteles, define. O Evangelho, em Gálatas, fala que é o tal do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, um deles é a fidelidade, ser fiel até a morte. Então, enquanto fruto do Espírito, a fidelidade é uma prática da nossa entrega a Cristo. E por que nós precisamos ser fiéis a Cristo? Porque Ele é fiel conosco. Ele nos amou primeiro, não diz João? Eu vos amei primeiro, eu os chamei, eu os escolhi. Então, ter fé para aqueles irmãos de Esmirna era confiar totalmente em Cristo e entregar a Ele tudo o que eles tinham, em todas as circunstâncias. Então, eu gostaria, nesse momento, de contrapor aqui duas histórias para explicar essa fidelidade. Eu queria que os irmãos pensassem nesse texto de Apocalipse que nós acabamos de ler. Uma história da modernidade, na época da Reforma Protestante, 1560, por aí, e a outra história narrada em uma carta, no ano de 155, logo depois da morte, uns anos depois da morte de João. A primeira, as duas muito conhecidas dos irmãos, a primeira envolvia o físico e astrônomo Galileu Galilei. Quem aqui não se lembra e das imagens dele com uma espécie de telescópio, olhando os astros? Ele sustentou uma teoria de que a Terra girava em torno do Sol, contrapondo uma ideia antiga em que, na verdade, a Terra ficava parada e os astros giravam em torno dela. Aqui Galileu sustenta a teoria heliocêntrica e aquele critica a ideia geocêntrica. Bom,
O que eu quero dizer com isso? Ele foi inquirido a respeito, levado ao tribunal, e quando começam a perguntar, dizer assim, olha, nega a sua teoria, senão você vai morrer. E a tradição diz que ele negou sua teoria. Mas sentado naquela cadeira, ele virou baixinho e disse assim, mas ela se move. Então ele foi pressionado, negou sua teoria, e está tudo bem. E hoje é essa grande potência que nós conhecemos, conhecido também como o pai da física moderna. E a outra história que eu tenho para os irmãos, da data de 155, era uma carta escrita à igreja de Esmirna, uma outra carta, escrita para aqueles irmãos que viviam um tempo de perseguição a respeito do martírio de Policarpo. Esse que o Pedrinho, no ano passado, no mês da juventude, contou a história para os irmãos aqui. Mas aí eu achei interessante, são duas cartas, e eu trouxe um trechinho dessa carta. Hoje esses textos foram preservados durante a tradição, nós temos eles recolhidos aqui. Uma coisa é contar a história, outra coisa é ler a carta. Eu trouxe o trechinho aqui dessa carta, então, que foi escrita para aqueles irmãos. O nome da carta é O Martírio de Policarpo, Bispo de Esmirna, de 155. Policarpo ele foi batizado pelo apóstolo João, e agora aqui com 86 anos de idade, se encontra numa situação difícil. Esmirna estava sendo perseguida, tudo que está sendo narrado do que lemos aqui no Apocalipse estava para acontecer aquela cidade, e então, ao saber da perseguição que viria, o Policarpo permaneceu ali, e ele teve uma visão. A visão dele é que ele sonhou que o travesseiro dele estava pegando fogo. E ele era uma pessoa de muita oração, e escreveu assim, disse a seus irmãos, hei de ser queimado vivo. Depois disso, ele foi encontrado pelos seus perseguidores, acolheu, deu comida a eles, deu bebida a eles, e disse o seguinte, eu preciso de um tempo para orar. Por 2 horas, segundo a carta, esteve de pé, orando fervorosamente, cheio da graça divina, e terminada a oração, foi conduzido. Durante o trajeto, e ao chegar também, onde seria preso, a instrução era, nega o Cristo, insulta o Cristo, e você viverá. E disseram para ele assim, considera a tua idade. Quando eu cheguei, perguntei ao irmão Abinadab quantos anos ele tinha. Ele é mais velho do que o Policarpo. Então, vou imaginar que ele tinha o vigor que o senhor tem, sabe, Abinadab? Tinha mais ou menos o vigor que o senhor tem, o respeito que o senhor tem, o carinho que o senhor tinha. E aí, quando ele é levado a isso, ele escreve assim, 86 anos há que sirvo a Cristo, ele nunca me fez mal. Como blasfemaria contra o meu rei e salvador? E começa a fazer uma declaração de fé. Eu sou cristão. Se deseja saber o ensino cristão, dá-me um dia e escuta-me. Isso ele falando para o governador. E esse procônsul, ele disse, tenho feras a meu dispor. Se não te retratas, entregar-te-ei a elas. Ao que o Policarpo responde, ordena. 86 anos de vida, diante de um legislador, nega Cristo, e diferente de Galileu, ele diz assim, ordena então as feras. Quando nós cristãos morremos, não passamos do melhor para o pior, é nobre passar do mal para a justiça. E o procônsul insistiu, se não te retratas, mandarei que te queime na fogueira. E diz Policarpo, ameaças-me com o fogo que arde 1 hora e se apaga. Conheces tu o fogo da justiça vindoura? Sabes tu o castigo que devorará os ímpios? Isso aqui, irmãos, não era uma carta escrita depois, para os irmãos ficarem satisfeitos, não. Foi escrito para dizer, olha o que está acontecendo, pode acontecer com vocês. Então, a carta termina da seguinte maneira. O povo amontoou lenha para a fogueira, Policarpo despiu-se, os carrascos pretendiam pregá-lo, mas ele foi como um cordeiro para o matadouro, manso, subiu e ficou ali disposto àquela estaca. Lá fez a seguinte oração, Senhor Deus, onipotente, Pai de Jesus Cristo, eu te louvo porque me julgastes digno desse dia e dessa hora.
digno de ser contado entre os teus mártires e de compartilhar o cálice do teu Cristo, para ressuscitar a vida eterna da alma e do corpo na incorruptibilidade do Espírito Santo. Possa eu hoje ser recebido na tua presença como uma oblação preciosa e aceitável, preparada para ti. Tu és fiel às tuas promessas, pois essa graça, por esta graça e por todas as coisas eu te louvo, bendigo e glorifico em nome de Jesus Cristo, porque Ele que está comigo e o Espírito Santo, a Ele seja toda a glória nos séculos vindouros e hoje. Amém. Ele ora assim. Depois da oração, os carrascos acenderam a fogueira, o fogo, segundo a carta, tomou a forma de uma abóbada ou de uma vela inchada pelo vento e rodeou o corpo do confessor. O fogo queimava, mas não queimava Policarpo. Ainda na carta escreve que ele estava de pé, não como a carne que queima, mas como um pão que doura, ou como ouro e prata que purificam. Sentíamos um perfume delicioso como de incenso. Finalmente, os criminosos, vendo que seu corpo não podia ser destruído pelo fogo, mandaram um verdugo para o matar com a espada. E da ferida saiu uma torrente de sangue que apagou o fogo. A enorme multidão maravilhava-se da diferença entre infiéis e eleitos. É um trechinho da carta. Os irmãos perceberam que nesse trecho tem muita coisa que nós lemos aqui no Apocalipse. Vocês serão lançados à prisão, a comunidade de Satanás se levantará contra vocês, vocês ficarão presos, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E o último verso, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Quando nós lemos esse texto do martírio do Policarpo, e nós contrastamos com o que lemos no Apocalipse, nós percebemos que aquelas coisas aconteceram um tempo depois. Bom, aí você me pergunta assim, legal pastor, carta bonita, o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje, com a nossa querida Betel? Primeiro eu queria dizer que precisamos notar que a total dependência de Deus, notar que ela estava presente na vida daquela igreja e deve estar nos nossos dias de hoje. Então, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida é o convite. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte é a promessa. São duas coisas interessantes, que todos nós iremos morrer, irmãos, isso nós temos certeza. Se tem uma coisa que a gente tem certeza na vida, é a morte. Ela interrompe os nossos projetos, ela interrompe tudo que construímos, desfigura o nosso corpo, nos coloca medo, mexe com a gente, tira o nosso sono, porque a gente fica pensando nisso de vez em quando. Eu posso morrer, isso pode acontecer comigo. É uma realidade, mas quando e como, só a Deus pertence. Disso nós não sabemos, só a Deus pertence. Mas João nos fala de dois tipos de morte: a morte do corpo e a morte da alma. Muita gente pensa que a morte é simplesmente um buraco que você é colocado e dali cessa tudo. Mas o Policarpo, ele viu mais do que isso. João fala mais do que isso. O Evangelho fala mais do que isso. A promessa divina é que nós passaremos, sim, pela morte, mas nós seremos resgatados com Cristo. Diz o texto aqui, que o apóstolo Paulo, ele nos fala que nós morremos com ele, mas nós também ressurgiremos com ele para a glória de Deus. É o significado do batismo. Quando nós somos submersos, ali nós morremos com Cristo. Quando nós somos levantados, aquele símbolo quer dizer, ressurgimos para a glória de Deus. Então, aqui nós devemos perguntar: ó morte, onde está a tua vitória? Como aqueles anjos que disseram àquelas mulheres: por que você procura
entre os mortos aquele que vive, ele ressuscitou. Irmãos, essa é a esperança que temos da vida cristã. Experimentaremos a morte? Sim. A morte é dura? É. Mas tem algo que é muito além e que nós só conseguimos ver se nós olharmos com os olhos da fé. Bom, pela ciência não vale a pena viver, não vale a pena morrer, na verdade, né? Foi o que o Policarpo fez. Mas pela revelação de Cristo, sim. João, os apóstolos, Policarpo, cada um de nós, aqueles irmãos missionários lá, que a gente sempre vê aquelas notícias e tudo, nós estamos dispostos a todo dia, porque a palavra de Deus fala que nós temos que morrer para viver, que nós temos que nos tornar pobres para ser ricos. Esse é o preço do Evangelho, morrer para si mesmo. É por isso que nós estamos anunciando o Senhor até que Ele venha. A morte não venceu. Quem nos separará do amor de Cristo, diz a Escritura. Então o convite que Cristo nos faz nessa noite não é um compromisso um convite de acomodação, mas Ele nos chama para nos tornar fiéis a Ele até a morte, até que Ele venha. Ele nos chama para testemunhar do seu amor de maneira incondicional, com a nossa vida, com a nossa entrega. Nós somos convidados hoje, irmãos, a mudar a nossa postura, os nossos hábitos, a nossa ética, a nossa fidelidade em relação ao seguimento de Cristo. Por muitos anos, eu entendi e ouvi que seguir a Cristo era deixar tudo, mas eu penso diferente hoje, que seguir a Cristo não é deixar tudo, mas é entregar tudo. E são coisas muito diferentes, porque às vezes as pessoas deixam tudo, mas não entregam tudo para Cristo. São duas coisas diferentes, irmãos. Presta atenção e pensa comigo. Quando nós cantamos tudo entregarei, como fizemos no domingo passado, à noite, tudo entregarei, sim, a ti Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei. E a palavra de Cristo para nós é: nós estamos dispostos a entregar tudo a Ele, porque deixar é fácil, mas entregar é mais difícil. Entregar a nossa vida, nosso casamento, nossa profissão, a nossa juventude, a nossa velhice. Estamos dispostos, irmãos, a entregar tudo a Ele. Mas, como o bispo de Esmirna, como Policarpo, né, como João, que caiu como morto ante a manifestação gloriosa do Filho de Deus, talvez a única expressão que eles tinham naquele momento era um aleluia. Essa palavra tão forte, essa palavra tão importante, que é um grito de louvor e ao mesmo tempo de gratidão e de entrega. E talvez nesta noite, depois que nós passamos esses 3 domingos refletindo sobre a igreja de Esmirna, talvez a única palavra que você tem no seu coração hoje é um aleluia. É esse grito de louvor, de gratidão e de entrega. Eu queria te convidar nessa noite para cantar isso comigo. Nós vamos ficar de pé, vamos cantar mais uma canção que essa semana ficou pairando assim na minha mente. Liguei pro Otávio, falei assim: Otávio, dá para cantar uma música? A música chama-se Gratidão. E independente da maneira que você chegou aqui hoje, a palavra de Cristo é: você está disposto a entregar sua vida para Ele em fidelidade? Você vai fazer como Galileu ou como Policarpo? Um, pela ciência, negou. O outro, pela fé, não abriu mão. Era uma coisa muito mais simples. Você está disposto a isso hoje, irmão? Então eu queria orar por você, mas eu queria que nós cantássemos juntos a canção, que o Senhor possa falar esse momento que você tem para orar a Deus, para colocar a sua vida para Ele, para colocar o seu aleluia para Ele hoje. O que você tem, o que você precisa de dizer para o Senhor hoje? Qual que é a sua angústia? Qual que é a sua limitação? Qual que é o seu pecado?
Vamos cantar? Enquanto cantamos, deixa Deus falar no seu coração. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos em louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração, em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho
Obrigado, Senhor, nessa noite. Nos levantamos, nosso clamor a Ti, nosso aleluia ao Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, sabe de tudo que se passa na vida de cada um, na família de cada um, no coração da nossa igreja, no coração do nosso pastor. E hoje nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esses 3 domingos que nós caminhamos refletindo sobre a carta à igreja de Esmirna. Que essas preciosas lições que são vida do Senhor possam habitar o nosso coração, que nós possamos entender o Teu chamado para cada um de nós hoje. E de uma maneira especial, o chamado do Senhor para nós hoje é de entrega, não é de deixar tudo, mas é de entregar tudo a Ti. E como nós falamos mais cedo, talvez a única palavra que temos hoje é um aleluia, é esse grito de socorro, mas também de gratidão. Recebe-nos, Senhor, fala ao nosso coração, nos ajuda nas nossas mais profundas dificuldades, que o Deus de toda honra, de toda graça, de toda honra, de todo louvor, possa guardar os nossos corações em Cristo. Que o Senhor nos ajude nas nossas aflições, que o Senhor nos ajude a, de fato, entregarmos a nossa vida a Ti, que possamos sair daqui nessa noite transformados, abençoados, mas que nós nunca deixemos de dar aleluias ao Senhor, ao Cordeiro Santo, que morreu, mas está vivo e vive para sempre. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Que a graça do Senhor nosso Deus, que o grande amor de Cristo e que as consolações do Santo Espírito esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Nós estamos encerrando nosso culto, e esse é aquele momento que você dá um abraço no irmão que está do seu lado aí, deseja uma boa noite para ele, e deseja uma semana abençoada, e marca de tomar um café com ele lá na sua casa. Então esse é um momento especial, que o Senhor nos abençoe. Tem um cafezinho ali atrás, e logo domingo que vem estamos juntos novamente para adorar o Senhor. Que assim o Senhor nos abençoe. Grande abraço, irmãos.